Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro, que vou estar com vocês neste momento, que é a nossa aula de número 6, que trata da revisão. Vamos iniciar a nossa revisão. O momento de revisão trata daqueles detalhamentos dos objetos de conhecimento que nós trabalhamos numa determinada unidade do nosso componente curricular durante a apresentação do módulo. Desta forma, vamos rever alguns conceitos, alguns conteúdos, algumas percepções acerca das temáticas que foram propostas para vocês nesta etapa da educação de jovens e adultos. E nós vamos começar falando de cidadania e participação política. Foi uma das temáticas que nós vimos e agora estamos aqui revendo para reforçar este conhecimento. E nós falamos de cidadania e participação política no âmbito da educação e da sociedade. Mas para isso é importante que nós conheçamos, que nós reforcemos este conhecimento do que significa cada um desses termos que está aqui no nosso título, que é a temática desta primeira parte da revisão: cidadania, participação política, educação e sociedade. Então, vamos começar com cidadania, que é um conceito muito rico. Ouve-se falar muito, é muito falado nos discursos políticos, no nosso dia a dia, na escola, aqui nas nossas aulas, dos diversos componentes curriculares que vocês têm aí dentro da estrutura da educação básica, mas vamos deixar isso mais claro um pouco para cada uma de vocês. Cidadania é a expressão concreta. Olha só, não é só uma palavra, não é só um termo. Ele é concreto, é a concretude do exercício da democracia. Nós vivemos em um país com regime democrático. E para que este regime se torne concreto, real, na prática, deixe de ser somente uma palavra, é necessário que tenhamos cidadania, que é o exercício pleno. Veja bem, pleno, né? É uma palavra muito forte, mas é em busca dessa plenitude que nós estamos aqui estudando, batalhando no nosso dia a dia para adquirir esse exercício pleno de direitos civis, políticos e sociais. Tendo todo esse conjunto da concretude da cidadania, na democracia, buscando nossos direitos, nós também temos que ver que a cidadania ela é a expressão da igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. A lei é igual para todos e todas. É assim que determina a nossa Constituição Federal Brasileira. Muito bem, cidadania é tudo isso, é muito legal, é bom porque organiza a sociedade, faz bem para os indivíduos que compõem esta mesma sociedade ou comunidade, grupamento humano que está ali dentro de um país. Mas a cidadania, ela se instaura a partir de processos e lutas, sim, de lutas que vão culminar lá alguns séculos atrás, porque nem sempre esse termo ele era vigente, nem sempre se fala de democracia, de cidadania, em séculos anteriores, como lá pelo século XV, XVI, XVII, XVIII, mas aí, para que esse termo ganhasse vida e concretude, como falamos agora há pouco, houveram lutas, sim, que culminaram na independência, por exemplo, dos Estados Unidos da América do Norte, e também em outro grande movimento social, que foi a Revolução Francesa. Então, deste momento em diante, lá da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, todos os tipos de lutas foram travados para que se ampliasse o conceito
o conceito e a prática de cidadania. Exatamente, conceito e prática. Prática que pode ser representado aqui, como nesta imagem que vocês estão vendo, de um grupamento de pessoas que estão com cartazes, estão caminhando, vários homens, mulheres, são pessoas de uma determinada sociedade que com certeza estão aí no sentido cidadão, estão lutando por algo, por um bem coletivo, não é um bem individual. Isso aqui é a luta que se pode empenhar para adquirir, para chegar até a cidadania, que é garantido também na democracia. Mas isso aqui é apenas um momento. Existem níveis de participação política que foram apontados pelo politólogo italiano Giacomo Sani. Sim, Giacomo Sani é um autor que vai aí colocar esses níveis de participação política. Níveis básicos de participação política por Giacomo Sani. Ele determina 3 níveis. O primeiro nível é o nível de presença. E o que significa isso? Vocês já anotaram. Então, vamos só reforçar? É a tal participação em reuniões ou meramente receptivos, recebendo aquelas informações, como, por exemplo, a exposição a mensagens e propagandas políticas. Quando você ouve, quando você vê uma propaganda, você está recebendo aquela mensagem, você está recebendo aquela informação. E neste momento, de acordo com Giacomo Sani, essa participação política é de primeiro nível, que é presença. Lembrem bem, anotem de novo, grifem aí no seu caderno. Primeiro nível, presença. Mas temos o segundo nível. E qual é o segundo nível? É o nível de ativação. Neste nível já é diferente. No nível de ativação, que é o segundo nível, aí você participa em campanhas eleitorais, propaganda e militância partidária. Neste momento, você não só ouve a propaganda, não só vê o discurso, a mensagem que está sendo transmitido por alguma pessoa no momento de manifestação política. Não, aqui você participa, você está presente, além de estar também participando, por exemplo, em uma manifestação pública. Lembram da imagem que nós vimos agora há pouco? Aquelas pessoas se manifestando? Ali, por Giacomo Sani, nós podemos dizer que aquelas pessoas estão no segundo nível de participação política, que é a ativação, porque ela está se tornando presente, ela está participando, ela está fazendo uma militância, está indo a uma manifestação pública em prol de um bem para a coletividade. Lembrando que, neste caso de participação política, tanto no primeiro, no segundo ou no terceiro nível, é para o bem da coletividade, não é para o bem individual, somente para mim, somente para você, fazendo para você. Não, sempre é pensando na sociedade, na coletividade. É dessa forma que nós devemos pensar essa participação política em qualquer nível. Saindo do segundo nível, vamos para o terceiro nível. Neste terceiro nível, ele é chamado de decisão. Aqui, trata-se da situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política, elegendo representante político, por exemplo, quando ele delega poderes, ou até mesmo se candidatando a um cargo governamental, tanto no executivo quanto no legislativo. Sim, porque o voto é uma participação política onde nós estamos delegando poder para um determinado candidato que, ao se eleger, vai nos representar, vai gerenciar bens públicos em prol da comunidade, em prol da sociedade. Lembrem-se, é para a sociedade, é para o bem coletivo.
não deve ser para o bem individual. Fechando aqui Giacomo Sani, esse é o pensamento sobre os níveis de participação política. Nós temos 3 níveis, que é o nível primeiro, que é presença, o segundo nível, que é ativação, e o terceiro, que é decisão. Ok? Ficou claro? Mais uma vez, olha aqui, anotem, que é para não esquecer nunca mais o que Giacomo Sani fala sobre a participação política de todos nós em nossas sociedades. Terminando esse assunto sobre cidadania, participação política, vamos associar esses 2 conceitos à educação e à escola, porque a escola ela se mantém como espaço predisposto à formação da cidadania. Ela é uma das instituições sociais responsável pela construção do nosso sentimento de pertencer ao meio social. A escola nos dá esse sentimento de pertencimento, porque o ser humano ele pode efetivar sua vida na coletividade, no pertencimento e no público. Por isso que o papel da escola, nesse sentido, e da educação escolar que é transmitida, ela visa também, não somente, a socialização do indivíduo na coletividade, naquele meio social no qual ele está envolvido. E este envolvimento vai fortalecê-lo enquanto indivíduo para participar politicamente, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro nível de participação, segundo Giacomo Sani, em prol daquela mesma comunidade, em prol da sociedade. Percebam a relação que existe entre esses conceitos: participação política, cidadania, educação e escola. Façam essa relação porque ela está presente no nosso dia a dia, assim como também está presente no nosso dia a dia, e a sociologia trouxe aqui para vocês a indústria cultural. Olha que legal! A indústria cultural é um outro conceito, é um outro termo que está presente na nossa vida. Como nós já mostramos, olha aí, Hollywood. Quando fala em Hollywood, nos dias atuais, nós lembramos de quê? De cinema, de grandes produções, aquela sala de cinema, ou até mesmo no streaming, aí na sua sala, quando você assiste na sua televisão, no seu computador, ou até mesmo no aparelho celular, quando é possível. Tem aí grandes produções de Hollywood, mas Hollywood ela é representativa de um elemento aí que está presente no nosso dia a dia e que às vezes nem percebemos, mas nós já comentamos para vocês. E vamos reforçar aqui que é a indústria cultural, que é um termo difundido pelos teóricos da escola de Frankfurt. Os teóricos foram Adorno e Horkheimer. Esses 2 autores alemães da escola de Frankfurt, eles criaram este termo, indústria cultural, para designar a indústria do entretenimento popular. Porque ver um filme te entretém, te diverte, nos faz assim relaxar um pouco na hora de folga e cá entre nós é muito bom, mas isso é a força da indústria cultural que produz a cultura para as massas. Lembrando aqui que massas é aquela grande quantidade de trabalhadores. Está de folga? Teve um momento aí de lazer? Pode ir a um cinema, pode assistir um filme, e a indústria cultural é que está por detrás disso. Isso em todas as grandes cidades no mundo todo. Mas qual a origem da indústria cultural? A origem simbólica da indústria cultural foi a invenção dos tipos móveis de imprensa. Isso mesmo, lá no século XV, por Gutenberg. Ele inventou a máquina de imprensa para imprimir caracteres
letras, palavras, livros, ele imprimiu, começou a imprimir para divulgar. Então, alguns teóricos afirmam que essa é a origem simbólica da indústria cultural, quando a informação ganha poder através de um instrumento físico. Isso para chegar às grandes massas, a uma grande quantidade de pessoas. E o seu desenvolvimento continuou através dos tempos com o avanço da sociedade industrializada, que teve início com a Revolução Industrial, isso já no século XVIII. Mas nós vamos avançando no tempo. Lá do século XV para o século XVIII, nós chegamos aonde? Até os dias atuais, com a transformação por revoluções nos campos da eletricidade, isso já no século XIX, da eletrônica e da cibernética no século XXI. Continuando aí essa transformação, essa mudança, até o século XXI, até os dias atuais. A força dessa indústria cultural que se apropria de elementos culturais de um determinado local, de uma determinada sociedade e cultura e transforma este bem cultural social em produto. Para quê? Para vender, para obter lucro. E quem compra? A grande massa de trabalhadores. Quando vai ao cinema, quando aluga um filme para assistir, quando vai a um show musical. Então vejam que o cinema, a música se transformaram em produtos rentáveis para obtenção de lucros de quem? Da indústria cultural. Isso é o nosso sistema de produção, que é o capitalismo, que se apropria desses bens culturais, traz para a indústria cultural, que produz e reproduz em grande quantidade para obtenção de lucro e vende. É isso mesmo. Vende para as grandes massas que as consome, e consome esses produtos, esses bens culturais em forma de produtos. É claro que esse consumo ele é alimentado, ele é pensado, ele é indicado pela propaganda. E outro veículo aí muito importante que nós citamos na nossa aula, que contribui para o fortalecimento desta ideia de comprar um produto cultural produzido pela indústria cultural é a televisão. Sim, são propagandas maravilhosas de roupas, de calçados, perfumes. Todo dia um aparelho novo surge nas telinhas da televisão e a gente fica com vontade de comprar, de consumir. Vejam que a força da propaganda é um instrumento da indústria cultural para que nós compremos e alimentemos essa indústria cultural. O lucro vai para a indústria. Claro que você obtém um produto, que eu obtenho aquela roupa nova, aquele sapato que até fica legal, mas por detrás disso tem uma força de uma indústria cultural. E para resumir e fechar, duas grandes coisas são muito importantes para o início do desenvolvimento dessa indústria, que é a indústria cultural, os meios de comunicação e as novas formas de comunicação e de informação. Essas novas formas, elas começaram há muito tempo atrás, como nós já vimos, e foram se desenvolvendo. Uma delas, como nós citamos aqui, foi o cinema. E o cinema foi grandemente responsável pela difusão de informação e de comunicação, que são os filmes, as propagandas que antes passavam no cinema, agora estão direto aqui na televisão. Então vejam aqui nesta imagem que o cinema, aqui nessa forma bem, digamos assim, primitiva, com aquela câmera antiga, deu essa força, que é a indústria cinematográfica. A outra é a indústria fonográfica, do som, dos cantores, dos grandes shows musicais, que é muito legal, a gente paga, compra ingresso, vai assistir, e isso fortalece a indústria cultural através da indústria
fonográfica. Então, foi disto que falamos, foi isso que trouxemos para vocês nesta unidade 2. Tchau, tchau, gente!